Vista. Vamos conversar hoje com a doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Denilde Rosacker, que também é coordenadora geral de pesquisa e estricto senso da ESPM, professora no curso de Relações Internacionais da ESPM São Paulo, coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos, NENAM ESPM, tem experiência em estudos e pesquisado sobre a situação política nos países da América Latina e, claro, o assunto é pesquisas. Este que foi um pleito no primeiro turno que teve várias pesquisas, vários institutos ou empresas, dá para se dizer, que fizeram várias projeções e que erraram. Professora, doutora Denilde, boa tarde, Rádio Menina, tudo bem? Bom, boa tarde, um prazer falar com vocês. Por que deste erro em tantas pesquisas que foram realizadas antes do primeiro turno e depois, no primeiro turno, no final da contagem de votos, apareceu essa diferença grande, professora? Olha, a gente tem aí que entender que pesquisa, ela pode errar, né? A gente parte da lógica das pesquisas que elas podem ter um erro e nesse caso, de fato, houve uma disparidade muito grande entre o resultado das urnas e as pesquisas que foram realizadas. Acho que a gente tem algumas questões são metodológicas e que já vinham sendo apontadas até pelos próprios institutos, que uma delas é a mais importante, é como a pesquisa faz a seleção dos entrevistados, né, porque a gente tem um país com 150 milhões de pessoas, mas as pesquisas, elas refletem um número muito pequeno, e este número, ele tem que ser muito, a seleção desses entrevistados tem que ser muito representativa da população. E o que acontece é que, como a gente tem dados muito pouco atualizados do nosso censo, né, que tem, o último censo foi de 2010, quando se faz a definição da amostra, ela acaba podendo ter um viés. Então, acho que a questão metodológica é algo que os institutos vão ter que analisar e tentar equalizar essa questão para agora no segundo turno. Pois professora, ponto, até porque a gente fica analisando, nós leigos, que não estudamos para isso, no caso, a quem está nos acompanhando e que não estudou como você estudou, eu propriamente também fico analisando, 2.000 pessoas, como é que eu posso me basear em 2.000 pessoas? É justamente por esta metodologia, por este número pequeno diante de um cenário tão grande de pessoas? Do ponto de vista estatístico, você tem um limite, assim, você tem um número que depois que você ultrapassa esse número não vai fazer grande diferença, desde que a amostra ela seja representativa, ela tem que ser capaz de espelhar o que é a sociedade. Então, pessoas que a divisão entre o sexo feminino, masculino, as divisões na sociedade de escolaridade e também de renda. Como o nosso censo está muito desatualizado, quando se faz o sorteio e se faz o sorteio das cidades, pode ser que a gente esteja sorteando ou mais um grupo que outro, homens e mulheres não, mas a grande diferença tem sido na questão da renda. Mesmo usando a PNAD, que é um dado que é coletado pelo IBGE, a PNAD ela também é amostral, ela também não é um censo, ela não pega toda a população. Então, a gente tem aí um dado que pode ser que tenha tido esse viés. O que aconteceu? Se eu tenho uma pesquisa em que tem muita gente com mais baixa renda, e esse perfil tende a votar no Lula, a pesquisa pode estar tendo um número muito maior de eleitores
com tendência a votar no Lula do que com tendência a votar no Bolsonaro, por exemplo. Ou se a gente tem uma amostra em que tem um número muito grande de pessoas de alta renda que tende a votar no Bolsonaro, você tem um desvio e tem um menor impacto para o número de pessoas que possam votar no Lula. Então a questão metodológica, apesar da dificuldade estatística e de explicação, ela é importante para as pessoas entendam que ela é de fato muito importante e ela pode gerar essas distorções. Existem outros fatores que também podem ter afetado. Uma delas é que a gente viu que pesquisas que foram feitas por telefone tiveram resultados diferentes de pesquisas feitas presencialmente. Pois é, a pessoa pode, deixa eu bater um papo com a senhora, professora, a pessoa pode mentir na hora da pesquisa, ela pode mentir, né? Porque alguém liga, ela vai votar no fulano, mas eu vou dizer que é no outro, só para contrariar. Sim, só para contrariar isso. Primeiro porque a gente estava tendo muitos questionamentos sobre as pesquisas, né, e muita desconfiança sobre as pesquisas. Então você pode ter tido aí um viés do eleitor que tentou esconder. A gente também acha, uma hipótese possível, que você tinha muito eleitor envergonhado, que é aquele que não quer declarar a sua posição, principalmente nas entrevistas pessoais, né, quando o entrevistador está olhando para você e você se sente envergonhado em dizer se você vai votar em um candidato ou em outro, por pressão social. Então, isso acaba sendo um elemento. Então, você tem metodologia, a forma como a pesquisa é feita, as pressões sociais que acabam pressionando as pessoas a não revelarem a sua posição de fato, e isso tudo são elementos da metodologia. Então, os institutos precisam explicar, precisam demonstrar o que eles estão fazendo para evitar que esses vieses e que essas disparidades realmente aconteçam. Outro detalhe, professor, é que o outro detalhe é que, né, esses institutos, que na realidade são empresas que recebem também, faz com que parcela da população desconfie e ache que é uma fraude, né? Como é uma pergunta de um ouvinte agora, né? Pode ser uma fraude, pode ser uma pesquisa, digamos, comprada e direcionada? Olha, eu acho difícil isso acontecer. Possível ter? É possível, né? Para a nossa audiência dizer é possível, mas a gente tem que seguinte, são empresas que cobram por esse serviço, são financiadas algumas são financiadas por bancos, outras são financiadas por grandes empresas de comunicação, por associações empresariais, porque o dado da pesquisa é muito relevante, então, para a decisão e para acompanhar o processo. Então, acho que assim, esses institutos não interessam ter erros, eles de fato querem chegar o mais próximo do resultado. Então, porque a credibilidade e a reputação dessas empresas é que vão ser questionadas, como a gente está fazendo agora. E foi o que aconteceu agora, né? Porque até estão tentando criar uma CPI para investigar, né? Sim, para investigar e para colocar, entender o que está acontecendo e assim, acho que para os institutos, e uma pesquisa não é algo barato, os custos são altos para se fazer uma pesquisa, então ela de fato ela vai se preocupar com a qualidade da informação que ela está fazendo. Existem institutos que têm menos credibilidade e que poderiam fazer ações desse tipo, existem. Só que todas elas precisam ser registradas, todas elas no TSE, antes da divulgação, e elas precisam também seguir a metodologia. Então, a questão que a gente tem que discutir é, a metodologia que está sendo usada de fato está refletindo e sendo capaz de captar as mudanças no eleitorado? Acho que esse é um ponto que os institutos precisam responder. E eu queria apontar uma outra questão. As pesquisas, a gente ficou acompanhando semanalmente
uma série de pesquisas que começaram a ser divulgadas. Então, esse fator, o eleitor se acostumou a receber essa informação. E a gente também, e as campanhas também usam, tá? A gente pode perguntar para os candidatos se as campanhas usaram as mesmas pesquisas, porque também é feito pesquisas internas nos partidos para acompanhar o que está acontecendo. E a gente percebe que, como ela ganhou muita importância, o eleitor pode ter decidido, a partir dos resultados que foram divulgados, em fazer mudanças estratégicas, que é o voto útil. Então, parte do eleitor do Ciro, parte do eleitor, uma parte menor, mas também presente dos eleitores da Simone Tebet, podem ter feito um movimento de voto útil para o Bolsonaro. E isso fez com que também nessa reta final, o Bolsonaro ganhasse um impulso. Então ela mostra o quanto as pesquisas também servem para fazer essas mudanças no eleitorado e as atitudes e comportamentos do eleitor. Então a gente tem que ter uma crítica e um questionamento, mas também tem que entender que a informação divulgada pode ser de fato usada estrategicamente pelo eleitor para que ele ou que ele decida que é preciso ir para o segundo turno, ou que ele faça um movimento, como a gente viu em alguns estados, para derrotar um outro candidato, e aí um candidato que saía nas pesquisas em primeiro lugar. Isso é comum na literatura, tá? A gente conhece e sabe que há estratégias do eleitor, quando ele vê que um candidato que pode ter muita chance de ganhar, e ele rejeita esse candidato, ele faz uma mudança estratégica para que o segundo colocado ganhe força e ele consiga se contrapor. Então, isso existe, tem literatura que mostra isso, tem bastantes estudos no mundo que mostram que isso acontece. Então, e aí as pesquisas serviram de fato, para que o eleitor tomasse a decisão. Então a gente fica numa situação que a crítica é importante, mas a gente tem que entender para que serve a pesquisa do ponto de vista do eleitor e da decisão que ele vai tomar. Bom papo, mas o nosso tempo infelizmente é curtinho aqui. Doutora em Ciência Política Denilde Rosacker, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações aqui. Vamos voltar a conversar numa outra oportunidade. Eu que agradeço, obrigada.